Nós, cada mês, trabalhamos um tema. No mês de fevereiro, nós passamos o mês inteiro trabalhando em cima das 7 igrejas do Apocalipse. E esse mês, nós separamos a igreja de Filadélfia, por causa dessa característica destacada da igreja de Filadélfia, que é ser fiel. A igreja de Filadélfia, ela obteve a aprovação de Deus. Das 7 igrejas, somente 2 obtiveram a aprovação de Deus. Somente a igreja de Esmirna, porque foi fiel até a morte, e a igreja de Filadélfia, porque foi fiel à palavra e às ordens do Senhor Jesus. E nós escolhemos trabalhar nesse mês a igreja de Filadélfia, destacando esse assunto de fidelidade. Então nós temos falado aqui, até esse dia de hoje, a respeito dos resultados da fidelidade, dos benefícios da fidelidade, de como Deus trata os fiéis, e em contrapartida também a respeito da infidelidade, dos resultados da infidelidade e como Deus trata os infiéis. A nossa intenção é essa, é separar o tratamento de Deus, de acordo com a palavra de Deus, com relação a essa questão de ser fiel ou deixar de ser fiel, de ser fiel ou de não ser fiel, de ser fiel ou de escolher não ser fiel a Deus. Porque quem não é fiel a Deus, escolheu ser fiel a si mesmo. Quando alguém escolhe ser fiel a si mesmo, quando alguém escolhe buscar os seus próprios interesses, inclusive em Deus, a maior parte dos cristãos desse tempo vê Deus como uma solução de problema, como uma possibilidade de prosperidade, como um objeto de conquista pessoal. O que mais se vê é: Deus é fiel, Deus me ama, Deus te ama, Jesus te ama. Você vê lá nas praças de banco, nos para-choques de caminhão, nos retrovisores, nos vidros traseiros, fruto de oração, resultado de oração, resultado de busca. E parece que está caracterizado que aquele que tem Deus é aquele que tem dinheiro, é aquele que conquista posição, é aquele que está vencendo com uma aparência de vencedor. E aquele que, por algum motivo, não demonstra essa capacidade de conquistar vitórias, de conquistar bênçãos, de conquistar posições, é até desprezado e menosprezado nesse tempo e tratado como alguém que não é fiel a Deus. É tamanha a inversão de valores que a fidelidade a Deus nesse tempo está muito associado à conquista de posição e de crescimento pessoal. Você vê hoje os coaches ensinando como arrancar do poder da fé posições sociais, financeiras, comerciais. Você vê livros ensinando a conquistar o poder da fé e tal. Isso é uma inversão de valores. Porque nós temos que procurar o conceito bíblico. É como é que Deus percebe a questão da fidelidade. Como é que Deus vê essa situação de fidelidade. E é sobre isso que eu quero começar a tratar agora, nessa segunda parte.
do mês com relação a esse tema. Eu quero ler o que está escrito em Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 15. Atos 9, a partir do versículo 15. É a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele era uma autoridade religiosa inimiga dos cristãos, da religiosidade judaica. E um dia ele teve um encontro com Jesus, um encontro pessoal com Jesus. Jesus se revelou, Jesus se apresentou a ele e se comunicou pessoalmente com ele. E a partir daquele dia, a vida do apóstolo Paulo tomou outro rumo, tomou outra direção. Eu quero abrir um parêntese e quero dizer que isso continua assim. Quando a pessoa realmente tem um encontro com Deus, a vida dessa pessoa toma um rumo novo. É impossível alguém ter um encontro com Deus e não ser marcado por uma experiência de mudança de vida. Você sabe o que significa arrependimento? Arrependimento significa mudança de rumo. A pessoa que encontra Jesus, ela está caminhando na direção da busca do prazer, da busca da satisfação pessoal. De repente ela encontra com Jesus, ela muda de rumo. Ela começa a buscar a glória de Deus. Ela começa a valorizar a palavra de Deus. Ela começa a observar os princípios de Deus. Não porque se torna um fanático, porque é impossível alguém ter um encontro com Deus como o apóstolo Paulo teve, como algumas pessoas aqui nessa comunidade tiveram, como pessoas no mundo inteiro têm tido. É impossível alguém ter um encontro com Deus e não passar a se preocupar com isso, e não passar a pensar, a priorizar essa experiência. É impossível alguém ter um encontro com Deus e não tornar aquilo, e não ter aquilo, e aquilo não se tornar a coisa mais importante da sua vida, senão não é Deus. Hoje em dia não existe mais essa diferença, essa distinção. As pessoas, sem mais nem menos, de uma hora para outra, acham que têm encontros com Deus, ou se tornam isso, ou se tornam aquilo. Porém, tem muita coisa que é verdadeira e tem muita coisa que é impressão, que não é de fato. São coisas que colocam na cabeça de alguém. Porque quando alguém tem realmente um encontro com Deus, a vida dessa pessoa muda. Ela começa a se preocupar com o pecado, ela começa a se preocupar com a palavra de Deus, ela começa a se importar e a priorizar a vontade de Deus. Aquilo que ela fazia, que lhe dava prazer, se for contra a vontade de Deus, incomoda. Eu me lembro do testemunho de uma pessoa que participou dessa igreja uma época, e ela disse uma vez que ela tomou a palavra para dar um testemunho, que ela gostava muito de festa, de balada, de badalação, e aí, de repente, teve uma festa ao lado da casa dela, ela foi convidada para estar lá, e ela chegou lá naquele lugar, mas ela não conseguiu mais se sentir bem, se sentir à vontade, como ela se sentia anteriormente. Porque quem tem um encontro com Deus, realmente muda de posição, muda de sentimento, muda de objetivo. A pessoa passa a dar mais importância para aquilo que é de Deus do que para aquilo que é o que não é de Deus. Isso é lógico, isso é óbvio. Então, nessa questão do apóstolo Paulo, continuando aqui na Bíblia, eu vou ler o texto, Atos 9:15, diz assim: mas o Senhor disse a Ananias, a pessoa que tinha sido incumbida de socorrer Paulo, porque ele havia ficado cego durante esse encontro com Jesus. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Deus, quando Ele dá oportunidade para alguém,
Ele tem sempre um objetivo. Ele sempre chama para trabalhar para Ele, para produzir fruto, para testemunhar da vitória e da ressurreição de Jesus. Deus nunca chama uma pessoa por chamar, ou porque os olhos dela são verdes ou azuis, ou porque ela está sofrendo. Tem 8 bilhões de pessoas na face da terra. Desses 8 bilhões, no mínimo 6 bilhões estão sofrendo. Deus não chama pessoas porque elas estão sofrendo, ou porque elas são boazinhas. Não, Deus chama pessoas para trabalhar. A ordem é essa: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Só que o salário do pecado é a morte, mas o salário de Jesus é a vida eterna. Trabalhar para Jesus é a melhor coisa que alguém pode fazer na vida. Até aquele endemoniado que vivia nos sepulcros, relatado em Marcos no capítulo 5, aquele homem que vivia acorrentado, assustando as pessoas na região em que ele morava, quando Jesus o libertou, expulsou dele os demônios, e os demônios foram para os porcos e precipitaram mais de 2.000 porcos. Aquele endemoniado que fora curado, que tiveram encontro com Jesus, chegou para Jesus e disse: Senhor, eu quero te seguir. Ele já estava com a malinha dele pronta para seguir Jesus. Jesus falou: não, seu trabalho não é me seguindo, seu trabalho vai ser testemunhando do que eu fiz por você aí na sua cidade. Para cada um, Deus tem uma função, Deus tem um trabalho. Estou vendo aqui o pessoal que está acompanhando a irmã Sirlene, e eu estou pensando que a gente pode abrir uma igreja lá no seu bairro. O seu trabalho está sendo muito bem realizado. Trabalho, é o trabalho que ela está realizando. Trabalho. Nós somos chamados para trabalhar. Quem não trabalha para Jesus, talvez não tenha tido ainda um encontro com Ele. Vamos lá, vamos continuar. Eu vou terminar esse texto aqui, eu vou conseguir terminar. A fim de que Ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Engraçado. Jesus não está dizendo: eu mesmo vou abençoar em tudo que Ele colocar nas suas mãos. Eu mesmo vou estar em todos os lugares que Ele estiver massacrando os inimigos dele. Eu mesmo vou fazer que ele tenha um grande sucesso no seu ministério. Jesus não está dizendo nada disso, Edinha. Jesus está dizendo: eu vou mostrar para ele o quanto ele precisa de sofrer por causa do meu nome, para que a minha palavra seja frutífera através da vida dele. Esse apóstolo Paulo, por causa desse sofrimento de Jesus que ele aceitou, ele pregou o Evangelho por todo o mundo antigo. Todo mundo antigo ouviu o Evangelho pela boca desse homem. Até esse homem começar, a igreja era um pontinho pequeno, não aparecia nem no mapa. Depois desse homem ter aceitado Jesus, e aceitar Jesus significa aceitar as condições de Jesus, ele se tornou uma máquina de transformação de vidas, de divulgação do Evangelho, de formação e crescimento de igreja. E é isso que acontece quando você aceita Jesus. Você perde a sua força, você perde o seu talento, você perde os seus resultados costumeiros, as suas habilidades deixam de funcionar, mas Deus coloca uma nova habilidade, Deus coloca uma nova força, uma nova capacidade, e você que era 10 torna-se 100. E você que era 100 torna-se 1000, porque Deus multiplica na sua vida. O que você faz por si mesmo, pela sua inteligência, não pode se comparar com o que você passa a fazer quando Deus toma a sua inteligência, quando Deus abre as portas para que você alcance coisas que por si só você não consegue alcançar. Deus, Ele potencializa a sua capacidade e a sua vida. Estar à disposição de Jesus significa
conquistar grandes objetivos, obter coisas que por si só não é possível, você nunca iria obter. O poder de Jesus, quando ele encontra alguém fiel, tem esse detalhe. Quando o poder de Jesus encontra alguém fiel, essa pessoa muda, a história dessa pessoa muda, porque depois que Jesus prova a fidelidade, ele abre as portas. Ele abre as portas. E porta que ele abre, ninguém fecha. Coisas e coisas passam a acontecer na vida daquele que é testado e aprovado por Jesus, que ouve a chamada, que aceita a chamada, que passa pelo teste, que recebe a chancela da aprovação. Aí, meu irmão, a história muda. E é assim que funciona o Evangelho, porque Deus, ele revela a glória dele, não é através do arco-íris, não é através das ondas do mar, não é através, não, Deus revela a glória dele através daqueles que ele levanta, através daqueles que ele salva, através daqueles que ele envia, através daqueles que ele abençoa. É você que é o escolhido, que é o alvo de Deus, para ele revelar a glória dele, para ele revelar a glória dele. Você sabe por que as pessoas se convertem? Porque outros dizem o que Deus está fazendo na vida delas. Eu mesmo, para eu me converter, Deus me levou para conviver com uma pessoa que era um amigo meu, que eu admirava, que andava nas mesmas condições que eu andava, e que Jesus o libertou. E quando eu olhei para aquele homem, que eu vi o brilho dele, que eu vi ele limpo de todo vício, que eu vi a conversa dele, que eu vi as palavras dele mudadas, que eu vi o comportamento dele mudado, e eu olhei para mim, eu me senti necessidade. Eu falei, eu quero tudo isso que esse cara conseguiu. E eu perguntei, quem foi que te arrumou isso? Quem foi que te transformou? Foi Jesus. Eu falei, eu quero esse negócio. Eu quero esse negócio! Porque a glória de Deus, ela se manifesta através da nossa vida, é através da igreja. Você é a prova viva de que Jesus ressuscitou. Não existe outro testemunho mais firme, mais forte da ressurreição de Jesus do que o divino. Divino, você é a prova viva da ressurreição de Jesus. E Jesus sabe disso. É por isso que Ele nos chama para trabalhar. Amém? Eu tinha tanta coisa para dizer. Esse apóstolo Paulo, depois ele disse assim, ó, em Gálatas 2:20: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele entregou a vida dele para Jesus, a ponto de dizer, olha, eu não tenho mais vida, a vida que eu tinha não é minha mais, mas a vida que eu tenho agora é de Jesus. Não vivo eu, mas Jesus é que vive aqui nesse corpinho. Glória a Jesus. Em Filipenses 1:21 ele diz assim, ó, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não tinha mais contato nenhum, vínculo nenhum com esse mundo, porque é isso que Deus espera de um homem fiel. É isso que é a fidelidade de acordo com a visão de Deus. Quando você pensar em fidelidade, você não avalia de acordo com o seu ponto de vista, porque o seu ponto de vista pode não ser o ponto de vista de Deus. O ponto de vista do homem ser fiel às vezes, deixar de ir em tal lugar, deixar de conversar com tal pessoa, deixar de pensar tais coisas. Isso faz parte, mas não de acordo com a visão do próprio Deus, do próprio Cristo, não de acordo com o que foi programado. Porque na visão de Deus vai um pouco além, ou vai muito
deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade dele. Porque é só assim que nós conseguimos provar que nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Não adianta você querer provar que ama a Deus sobre todas as coisas, se a sua prioridade são as suas próprias necessidades, são as suas próprias convicções, são as suas próprias situações. A gente só prova que ama a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. A gente só prova que realmente busca o reino de Deus em primeiro lugar quando a gente deixa de ser prioridade. Porque quando o homem pensa que ele está fazendo a sua própria vontade, ele está enganado. Porque nós somos pré-programados para fazer a vontade de Deus. Quem não está fazendo a vontade de Deus, não está fazendo a sua própria vontade, está fazendo a vontade do diabo. Porque a vontade do diabo é que o homem não faça a vontade de Deus. E quando você está fazendo a sua própria vontade, então você não está fazendo a vontade de Deus. Você está concordando ou cooperando com o plano de Satanás lá no jardim do Éden. Nós só estamos agradando a Deus quando nós voltamos ao princípio da criação, ou o princípio de criação divina, que é fazer a vontade de Deus. Quando nós fazemos a nossa própria vontade, nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Então nós estamos do jeito que o diabo programou para que a gente estivesse. Então, para você ser fiel, para mim ser fiel a Deus, eu tenho que entender que eu preciso fazer a vontade de Deus. E para mim fazer a vontade de Deus, eu tenho que abrir mão da minha vontade. Mas isso não é ruim. Isso não é ruim. Para confirmar, eu vou só ler um versículo e vou passar a palavra aqui para a pastora aqui. É o que está escrito em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, por favor. Lucas 9, 23 e 24. Diz assim, ó, presta atenção. Para não ficar somente nas minhas palavras, para você não pensar que eu sou um fanático, para você não pensar que a minha palavra não condiz com a sua verdade e que ela não tem sentido para você, eu vou colocar Jesus para falar o que eu falei para nós aqui nessa noite. Jesus disse assim, ó, depois disse a todos, Jesus, se alguém quiser ser meu seguidor, basta levantar a mão, ou basta, Jesus dizendo, não é assim que Jesus diz. Se alguém quiser ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. É Jesus que está dizendo, agora já não sou eu que estou dizendo. Que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer. E me acompanhe. Mais um. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Nunca. Nunca é uma palavra definitiva. Não existe como negociar nunca. Nunca é nunca. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Vou fechar a Bíblia, vou parar. Mas eu quero dizer para você que ser aprovado por Deus significa encontrar algo que só Deus tem para dar. Quem não teve esse encontro, quem não teve essa experiência, talvez não consiga entender, mas basta você olhar na vida de quem teve, que você vai encontrar algo diferente, você vai encontrar algo novo,